A partir deste momento, passamos a apresentar Doutrina Espírita, divulgando a Boa Nova. Se a doutrina espírita já te alcançou, o entendimento, apoiando-te a liberdade interior e ensinando-te a religião natural da responsabilidade com Deus em ti mesmo, recorda a promessa do Cristo: conhecereis a verdade e a verdade, afinal, vos libertará. Vos fará livre. Trecho da mensagem do livro Nos Círculos da Fé, do livro Justiça Divina pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Bom dia, queridos ouvintes e internautas. Que a graça de Deus alcance nossos corações. Em Camaragibe, Pernambuco, são 11 horas e 2 minutos, sábado, 9 de novembro de 2024. Eu sou Clênio Barros e através da Rádio Guarani Digital estaremos juntos até às 12 horas, apresentando o programa Doutrina Espírita, de número 1409, com a participação de Zeca Piquet e Virginia Barros, aqui no estúdio e nas recepções de suas ligações. Na técnica, Eduardo Albuquerque, produção de Clênio Barros. As reflexões já chegaram para todos nós. Verdade. Temos muita dúvida ainda do que é fé, mas hoje acredito que será sanada. Patrícia de Almeida, trabalhadora voluntária, está aqui preparadíssima, com as anotações, com muita tranquilidade, um sorriso, né? E nós, com muita esperança, vamos aprender o que é fé. Estamos aqui. Vamos em seguida assistir ou ouvir o Minuto Mediúnico com Virginia Barros, o tema Merecimento e Cura Espiritual. Minuto Mediúnico. Bom dia, amigos ouvintes. O Minuto Mediúnico de hoje que vai falar sobre merecimento e cura espiritual, baseado na obra Revista Espírita de março de 1868, texto do codificador da doutrina espírita Allan Kardec, com redação e adaptação de texto de Naelso Coutinho. Todos deveríamos saber que qualquer processo de cura decorrente de enfermidades físicas ou espirituais, além da perseverança e dos esforços no tratamento, é necessário também que a pessoa tenha o devido merecimento, o qual é conquistado junto à justiça divina. Essa é a razão dos emissários do bem nos informarem que as enfermidades decorrentes de provações podem ter seu curso alterado pela transformação moral do paciente. Todavia, as enfermidades que têm caráter expiatório funcionam para o paciente como remédio amargo para a doença que ao longo das encarnações se agravou, não lhe sendo possível a cura instantânea ou mesmo lenta. Mesmo não sendo possível a cura pela medicina material ou espiritual nos casos de enfermidades expiatórias, ou também chamadas de doenças kármicas, por se tratar de processos depurativos dos espíritos em sua caminhada evolutiva, a resignação, a coragem, a perseverança e a fé na justiça divina permite a esses pacientes encontrarem um razoável lenitivo para suas dores através desses instrumentos. Allan Kardec, em março de 1868, em seu Jornal de Estudos Psicológicos, ou Revista Espírita, como ficaram conhecidos essas suas publicações, teorizou sobre curas instantâneas. Afirmou em seu estudo que as curas instantâneas são um fato, mas não podem ser miraculosas. É preciso que as curas se cumpram em circunstâncias especiais. Precisamos compreender que as curas não ocorrem indistintamente para todas as doenças, nem para todas as pessoas. Existem leis que regem os fenômenos de cura e não podem ser derrogadas. Afirmou Kardec em seu estudo que a instantaneidade das curas de certas afecções, mesmo muito graves e às vezes aparentando serem crônicas, ocorrem porque essas afecções não têm por causa primária a alteração das moléculas orgânicas, mas a presença de um mau fluido que as desagrega,
fazendo ressonância na fisiologia orgânica, que podem ser retiradas por técnicas fluidoterápicas, com uma ação de efeitos instantâneos. Nesses casos, a medicina acadêmica fracassa diante dos agentes fluídicos e, pela mesma razão, a medicina fluídica fracassa nas enfermidades onde será preciso agir direto sobre a matéria. Concluindo esse pequeno enfoque sobre merecimento e cura espiritual, Allan Kardec afirma-nos ainda, em seu estudo, que essas curas instantâneas não contemplam as doenças quando são expiatórias ou kármicas, advindo do passado do indivíduo, porque são dívidas dele pagáveis no futuro, as quais devem ser suportadas com dignidade pelos espíritos que as contraíram, até a sua quitação com a justiça divina. Pensemos nisso. Caro ouvinte, não sinta solidão, escute a Rádio Guarani, que continua semeando Jesus no coração do homem. Que brilhe a vossa luz e até o próximo sábado. Estamos apresentando Doutrina Espírita, divulgando a boa nova. Bem, queridos ouvintes internautas, atingimos um momento áureo, vamos assim dizer, né? É o momento de iniciarmos a entrevista. E hoje temos Patrícia Almeida, do Hospital Espiritual Amor ao Progresso em Vitória. E ela vai nos instruir sobre o poder da fé. Vamos entender do que fé se trata. E o que seria fé, né? Para todos nós. Patrícia Almeida, que a graça de Deus te trouxe aqui, né? Teu anjo de guarda. A casa é sua, fique à vontade. Muito obrigado por ter vindo. Graças a Deus. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui, né? Todas as vezes que eu venho aqui, eu sou levada a estudar mais. E isso é muito bom. Esses momentos nos trazem um fortalecimento maior, né? Para que a gente possa compartilhar com os nossos irmãos e ajudá-los na caminhada do dia a dia. Então, fico muito feliz de estar aqui hoje. Antes de iniciar o trabalho, que não será pequeno, falar sobre a fé, né? Uns pensam que entendem e às vezes o que a gente entende não tem nada a ver com a realidade. Mas vamos aprender. Mas nos fale dos trabalhos do Amor ao Progresso. Então, o Amor ao Progresso, os trabalhos acontecem aos domingos pela manhã, a partir das 7h30, né? Já estamos recebendo os nossos pacientes. Às 8h inicia a palestra. Em seguida, após a palestra, inicia os atendimentos, né, a todos os pacientes que nos procuram. E, além do trabalho com os médicos espirituais ao domingo, nós temos na quarta-feira o estudo do Livro dos Médios com os trabalhadores da casa. E aos sábados nós temos a evangelização para as crianças que participam ou do tratamento ou que já concluíram seu tratamento e que foram encaminhados, indicados pelos médicos espirituais, todos os sábados à tarde. Muito bem. E o endereço? Vitória Grande. Vitória Grande. E o Hospital Espiritual Amor ao Progresso, ele está situado na rua Estevão Cruz, 245, na Matriz. A rua ela é conhecida como a Rua da Águia. Antigamente ela era chamada assim. Ou Rua da Feira. Né? Lá acontece a feira, dia de sábado, sexta e sábado. E é conhecida por Rua da Feira ou Rua da Águia. Fica lá em Vitória Centro, no né? centro, ali na Matriz. Né? Então, no centro, e de fácil localização. Muito bem. E um salão enorme, né? Nós temos um salão para acolher todos que estiverem interessados em iniciar um tratamento, né? Temos um salão que vai receber desde a recepção, né? Então, até aos espaços de atendimento para as necessidades que cada um vem apresentar. Quando você diz todos que chegarem, né, serão acolhidos, não é todos espíritas? Não, quem chegar na casa será muito bem acolhido, né, desde que venha com o interesse, né, de
buscar o conhecimento da doutrina espírita ou até mesmo abrir uma consulta para algo que venha lhe incomodando e queira entender se é algo espiritual ou não. Quer dizer, obrigatoriamente você não precisa ser espírita nem tornar-se espírita para efetuar o tratamento? De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Nós acolhemos qualquer pessoa, independente de religião, que esteja interessado em abrir uma consulta e fazer seu tratamento no hospital. Muito bem. Vamos ao tema de hoje, o poder da fé. Ordinariamente, né, vamos ao entendimento. O que seria poder da fé? Não o conjunto. O que é poder e o que é fé? Então, a definição de fé, né, ela, no dicionário, né, eu fui buscar para que a gente pudesse entender, ela traz uma definição fria, como tudo que o dicionário nos traz, né? Ele traz basicamente dizendo que a fé é uma crença em algo ou alguém, mesmo sem evidências, que comprove a sua veracidade. Então, é acreditar em algo, né? Já na Bíblia, e aí a gente já busca essa definição, a palavra fé, ela transmite a ideia de confiança, né? E essa confiança plena em Deus. Então, qualquer religião, seja ela cristã ou não, quando se volta para a palavra fé, ela traz justamente a questão da confiança, em acreditar em algo superior, em algo que não é visto aos nossos olhos, mas que se acredita que existe e que faz a diferença na nossa vida. Muito bem. E no Evangelho segundo o Espiritismo, que foi a referência de estudo, né, capítulo 19, a fé remove montanha. Vamos ver que montanha está se falando e que fé é essa, né? Exatamente. Quando a fé ela aparece nos evangelhos, né, na Bíblia, de várias maneiras e em vários momentos. Jesus, ele enfatiza a questão da fé nas curas, nos momentos mais de prova, né, dos que estavam ali ao seu redor. E aí várias passagens da Bíblia nos traz a questão da fé como algo primordial para alcançar Jesus, para alcançar estar ao lado de Jesus, para alcançar estar ao lado de Deus. Essa é uma promessa do Cristo, que todos nós estaremos junto de Deus. Vamos entender. Existe uma colocação fria do que é fé, você acreditar em alguma coisa. Existe a Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo, as religiões que professam a fé, uma fé diferenciada para um Deus, para uma causa primária, não é? E você acreditar nele. Mas é muito comum, numa sociedade, muita gente diz assim que não tenho fé. E outros tantos dizem, não, eu tenho fé. E o que seria esse não tenho fé? Como é que isso acontece? Eu acredito que mesmo as pessoas que dizem assim, não tenho fé, talvez estejam ligando a algo religioso. Sabemos que muitos dos nossos irmãos talvez não tenha encontrado Deus e não tenha compreendido Deus como essa pessoa, essa que a gente acaba personalizando, né, mas que na verdade a inteligência suprema é algo superior, não acreditar nele, não acreditar e achar que a fé é só ligada para essa definição da crença religiosa, quando na verdade a fé todos nós temos, né? Todos nós temos fé em algo ou em alguém. Por exemplo, quando a gente entra num avião, a gente acredita que o piloto está ali qualificado para voar e nos levar para o nosso destino. E que tudo vai acontecer conforme o planejado, né? Então, se eu entro e entrego a minha vida nas mãos de um piloto de avião, é porque eu acredito, eu tenho fé que tudo vai ocorrer bem. Quando eu tenho fé em Deus, é a mesma coisa.
Digamos que quando a gente entra na vida, não no avião, mas quando a gente entra nesta vida, né, quando nós encarnamos, nós acreditamos em um Deus que vai nos conduzir até o nosso destino final. E aí essa crença é a fé que eu guardo, é a fé que me fortalece e que me dá a confiança de que vai dar tudo certo, que vai dar tudo bem durante toda a minha existência. Né? Muito bem. Quando você falou em Jesus e em Deus, aí vem aquela passagem, duas passagens bastante significativas, que um pai procura Jesus para socorrer o filho, que o filho se jogava no fogo e na água, e sem motivo nenhum, não é? E ele pediu para ser curado, que o filho fosse curado. E ele disse que já tinha procurado os seus discípulos, né, no caso dos apóstolos, e não tinha conseguido. Jesus disse que era porque o homem de pouca fé. Como é que a gente pode entender essa passagem? Pois é, Jesus traz a fé como pedra fundamental para que nós possamos alcançar o que desejamos, né? Jesus nos diz, inclusive, sobre a questão da montanha, né? Se nós tivermos a fé pequena como um grão de mostarda, nós podemos transportar uma montanha de um lugar para outro, né? Então, a fé, ela nos fortalece de uma forma, porque ela é uma energia, ela nos proporciona uma energia muito positiva para que a coisa aconteça, e isso já nos ajuda bastante para que nós possamos alcançar. Então, nesse momento que Jesus diz que esse pai tem pouca fé, é justamente ele chama porque já está desacreditado de muita coisa e deixa que esse desapontamento comum do dia a dia seja mais forte do que a crença na cura do seu filho ou da possibilidade que Jesus pudesse curá-lo daquela situação. Então, o que é que ele faz? Ele diz que essa questão da fé é muito importante para que nós alcancemos o que desejamos. A gente vê uma outra passagem que é muito interessante, que é quando os discípulos estão num barco, né, e de repente acontece uma tempestade, eles estão dormindo, e acontece uma tempestade grande, e o barco está a ponto de virar, e eles todos desesperados. E Jesus aparece na margem e diz a Pedro: vem, Pedro, anda por cima da água. E Pedro acha aquilo fora do comum, né? Ninguém consegue andar por cima da água assim. Mas, como é o mestre que está chamando, o mestre Jesus que está chamando, ele se impulsiona e sai da barca e começa a andar sobre as águas. Em um determinado momento, ele fica tão maravilhado, né, que diz assim: como assim? Eu estou andando sobre as águas. E começa a afundar. E aí Jesus o aponta e diz: homem de pouca fé, como é isso? Você estava confiando em mim e de repente, né, deixa essa fé ser abalada de repente por uma vaidade, digamos assim. E aí começa a afundar. Claro que não são com essas palavras e a gente acaba floreando um pouco essas passagens, mas para que a gente possa entender que sim, quando a gente deixa a nossa fé se abalar, e ela tem um poder muito grande, né, quando a gente permite que momentos de desespero seja maior do que a vontade de resolver, né, de querer ver a coisa acontecer, essa energia, ela se torna negativa. E ao invés de a gente se posicionar pela fé, a gente se posiciona pelo fracasso. E às vezes acaba dando errado. Muito bem. Isso faz lembrar a passagem daquela mulher que sofria de hemorragia constantemente, e quando Jesus está passando, aí ele diz: alguém me tirou uma virtude. Pois é, alguém me tocou. Alguém me tocou. Alguém me tocou. E esse toque era um toque de plena confiança. Isso. Era um toque de que bastava ela
se aproximar de Jesus e tocar-lhe o manto, ele não precisava olhar para ela, ele não precisava dizer que ela estava curada, ele não precisava nada. A fé dela era tanta que ela disse, basta eu tocar no manto do Senhor que eu vou me curar. E assim aconteceu. Era uma força muito forte que a movia para a fé. Mas Jesus disse também que não foi a fé dele que o curou, não foi ele, foi ela mesma. Foi ela mesma. Era a fé que ela tinha naquele momento, na cura em Cristo, né? É um contraponto ao fato de José andar nas águas. De Pedro andar sobre as águas, exatamente. E aí a gente vê outras situações. Tem uma história que eu acho muito interessante e acabei pesquisando um pouco mais sobre ela, que é a questão do cego Bartimeu. Eu queria uma abertura aqui para fazer a leitura, que essa leitura ela está em Marcos. Deixa eu só me certificar aqui. Ela está em Marcos 10, capítulo 10, do 46 ao 52. E ele nos diz assim: E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a chamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chegaram e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi a ter com Jesus. E Jesus falou-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha a vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelos caminhos. E essa passagem ela é muito interessante porque falar do cego Jericó, ou falar do cego Bartimeu, que é de Jericó, tem muitos significados. Né? Primeiro porque Bartimeu não era o nome dele. Timeu era o nome do pai. E Bar significava filho de. Então, Bartimeu ele não tinha um nome. Ele era chamado de filho de Timeu. E isso se dava pela situação de ter nascido cego. Não tinha autonomia. Não tinha autonomia, e as pessoas que nasciam com qualquer tipo de deficiência, elas eram como se excluídas da sociedade. Não é como hoje, imagine naquela época, onde não se tinha o braille, não se tinha todas essas tecnologias ou políticas voltadas para a inclusão. Naquela época, o máximo que se tinha era que nasceu cego, era cego de nascença, pelos motivos que muitas vezes famílias casavam entre si, primos de primeiro grau, e aí acontecia muito dessas crianças nascerem ou cegas ou aleijadas ou com algum tipo de deficiência. Então, quando ele nascia, ele recebia aquele rótulo, né, de incapaz. Então, ele ali não serviria para nada, não seguiria nenhuma profissão, não serviria para ser pastor, não serviria para nenhuma atividade. E estava fadado, até o fim da sua vida, a pedir esmola, a mendigar. Então, essa capa que ele joga, né, porque a capa poderia ser só simplesmente uma proteção, mas quando a gente vai para a pesquisa, a gente entende que naquela época a capa, ela determinava a condição social das pessoas de Roma. Né? Então, quem tinha uma capa de uma determinada forma era considerado, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele era um soldado romano e ele sabia ler e escrever, que isso já lhe dava uma condição superior, e a sua capa
já dizia isso dele. Então, onde o apóstolo Paulo chegasse, que as pessoas vissem aquele tipo de capa que ele utilizava, já abriam as portas, já o reverenciavam. E a mesma coisa acontecia com a capa de quem era incapaz. Era uma capa que lhe dava a condição, inclusive a permissão, de ir para a porta das sinagogas pedir esmola, porque quem não tivesse a capa também não podia. E aí, o que é que isso tudo nos quer dizer? O cego começou a gritar, ele escutou que quem estava passando era Jesus de Nazaré. E ele já tinha ouvido falar sobre Jesus. Então, a única ferramenta que ele tinha era o grito, era a voz. Então, ele começou a gritar, pedindo para que Jesus voltasse para ele, olhasse para ele, né? Porque ele sabia, a fé dele o dizia, que era quem podia curá-lo. Só que as pessoas diziam assim, como ele era uma pessoa inferior a todas as outras, né? E existiam as castas, né? E a gente entende isso nas histórias. Então, cala a boca, fica quieto, não fala. Não atrapalha. Não atrapalha. É o Messias que está passando, né? Então, pediam para eles pararem, para ele parar o tempo inteiro. Só que Jesus ouviu. Né? E Jesus, ele nos ouve. Não há oração, não há prece que Cristo não escute. Feita com fé, feita com humildade. E Jesus escuta. E diz assim, quem é? E aí as pessoas dizem, não, diga a ele que venha. E aí as pessoas disseram, se é um privilegiado, ele quer te ver, vem. Vem que ele quer falar contigo. Então, na mesma hora, ele solta a capa e vai ao encontro de Jesus. E o que é soltar a capa numa época onde a capa lhe dava a condição, inclusive, de se alimentar? Porque, como ele não podia trabalhar, ele podia pedir e as pessoas podiam dar. Se ele não conseguisse chegar junto de Jesus, e, por conta da multidão, né? Sim. E, de repente, ele... quando voltasse, outra pessoa já tinha pego a capa, com certeza, porque muitas pessoas com deficiência, certamente, já pegaram para si, né, aquela capa. Então, ele estava realmente se abandonando, se entregando àquele momento. Eu quero que as pessoas me deem sem eu precisar pedir, por exemplo. Mas Jesus pergunta, o que é que você quer? Né? E ele diz, eu quero ver. E eu imagino a alegria que não foi para o cego Bartimeu enxergar e a primeira visão que ter ser a de Jesus, né? Deve ter sido uma coisa grandiosa. Essa fé, esse movimento que ele faz, é o que faz com que ele receba a cura. E aí, não satisfeito só com a cura, o cego Bartimeu começa a seguir Jesus. E que seguir Jesus não é só acompanhar ele, como quem acompanha, digamos, uma multidão, um político que vai fazer uma palestra em tal lugar, ou uma pessoa assim. Seguir Jesus era dar testemunho de fé, né? Então, a história do cego Bartimeu, ela me chama muita atenção. Me é muito... importante, ela me apresenta muito importante com relação à fé. E essa fé com ação, né? Porque o apóstolo Paulo, ele já dizia, a fé sem ação, ela é morta. A gente vê muita gente dizendo, eu tenho fé, eu já entreguei na mão de Deus, eu estou aguardando agora Deus. E aí, cruza os braços e espera o milagre acontecer. Quando, na verdade, a gente precisa ter fé, mas nós precisamos nos movimentar, agir, para que a gente possa alcançar o que se deseja. Muito bem. Diante disso, uma pergunta que fazemos. E o que seria a fé raciocinada, que se fala tanto? A fé raciocinada é justamente aquela fé onde eu sei que para que ela aconteça, eu preciso conhecer melhor o que eu quero, entender melhor o que eu quero. Então, se eu quero saúde, e eu peço a Deus saúde, eu
preciso entender que o meu movimento maior é ter uma vida com uma alimentação mais saudável, né? Buscar um exercício físico. Então, se eu desejo procurar um médico sempre que for necessário, tanto para as questões físicas como para as questões psicológicas e espirituais. E aí, quando eu falo de espiritual, eu posso me alimentar através do Evangelho, que me fortalece e que me dá condição, né, para que eu possa exercer, digamos assim, a minha fé de forma racional, de forma inteligente. Muito bem. É muito comum, e ainda é no Nordeste, ter rezadeiras. Né? Sim. Quando acontecia alguém da família, né, desencarnar, e contratava aquelas carpideiras, né, choravam, né? Eram outro tipo, né? Uhum. E as rezadeiras eram aquela que fazia a proteção ou a retirada daquele mal. Tem algum fundamento dentro da fé que estás falando? Quando elas procuravam, né, as rezadeiras, eu achei engraçado você me perguntar isso, porque essa semana eu recebi um áudio de uma mãe de um aluno que dizia assim: professora, fulaninho não está indo para a escola porque ele está com um cobreiro. E a rezadeira disse que é melhor ele ficar em casa. Quer dizer, ela está tratando através da fé. Sim. Né? Da fé que ela tem naquela rezadeira, para que a criança melhore do cobreiro, que é um tipo de enfermidade. Né? Se ela não tratar também, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Né? Eu espero que ela também tenha procurado um médico material. Mas, quando ela me falou isso, e talvez tenha sido a espiritualidade que fez ela falar durante a semana, né? Justamente na semana que eu estava estudando sobre a fé, me fez remeter a essa questão de que o quanto as pessoas buscam na fé, né, as suas curas, as curas para os seus. E é muito importante isso, porque nós colocamos a fé, muitas vezes, à prova, né? Quando nós, por exemplo, nossos irmãos católicos, eles usam muito a fé fazendo alguns acordos, né? Se eu conseguir, eu faço um jejum. Se eu conseguir a graça que eu desejo, eu faço um sacrifício, né, ou uma prece, enfim. Tenta negociar, né, com os santos e com as divindades essa vontade de resolver o seu problema, e aí paga-se com algum tipo de sacrifício ou doação. Né? Então, essa fé acaba sendo aquela fé sem o raciocínio, né? A gente imagina, que fé é essa que nos leva, que nos move? Por outro lado, a gente vê muitas pessoas se colocando no sacrifício fora do comum, né? Muitas vezes andando de joelho, um percurso muito grande, e oferecendo aquele sacrifício em nome de algo que deseja receber, né, de um santo, de qualquer divindade. Então, a gente vê assim, as pessoas não entendendo exatamente o que é a fé, dessa confiança em Deus, porque o que nós precisamos, sim, é de ser melhores para nós mesmos e para as pessoas que estão ao nosso redor. Né? O que nós precisamos todos os dias é buscar essa melhora interior, essa reforma moral, que vai nos ajudar a crescer cada vez mais e vai aumentar a nossa fé. Porque toda vez que nós estamos buscando Deus na nossa vivência, vivendo a palavra do Cristo, a gente está fortalecendo essa fé que nos envolve. Então, você está falando de uma fé construída. Ela pode ser construída, sim, todos os dias, através do nosso esforço diário.
Com aquela passagem de Jesus, faz da tua parte que o céu te ajudará. Que o céu te ajudará, ele nada mais está dizendo do que tenha fé e haja, porque é assim que nós conquistamos. Muito bem. Faz parte de um projeto do ENE, Hospitais Espirituais do Nordeste, e estás como trabalhadora voluntária do Hospital Espiritual Amor ao Progresso. Isso. E você falou da mãe do seu aluno, né, que procurou a rezadeira, quer dizer, procurou um apoio espiritual. E você lembrou também que se ela não procurar um apoio material, também uma assistência material, esse cobreiro talvez não se resolva. Isso. Né? E lá, no Hospital Espiritual Amor ao Progresso, como é que é resolvido a cura? Então, em todos os hospitais, a orientação que damos é sempre de não abandonar o tratamento material. Por mais fé que tenhamos, é importante que a gente entenda que nem toda enfermidade ela é simplesmente passageira, né? Algumas estão tão incorporadas no nosso corpo material, tão impregnadas, que precisamos, sim, da medicação material para que possamos adquirir a saúde, né, a cura. Então, querer ser curado é o primeiro passo. Segundo, acreditar que vai ser curado é mais um passo. E buscar essa cura material, psicológica e espiritual é fundamental para um sucesso de cura. Sabemos que nem toda cura ela vem devido ao nosso merecimento. Às vezes a gente rezou de manhã, fez a nossa prece, mas saiu na porta e já começou a xingar o vizinho porque ele botou o lixo na sua calçada, né? A gente fez a nossa prece para ir ao trabalho, quando chegou virou logo a cara para um desafeto que tenha lá, uma pessoa que você não vai com a cara. E aí você começa a falar mal das pessoas. Mas toda noite você reza, você vai todos os domingos ao hospital, você faz seu tratamento. Só que na vida do cotidiano, você não faz a sua parte, né? Essa oração, ela não acontece. Porque nós, quando nos relacionamos com as pessoas, também é uma oração. E aí, que tipo de oração eu estou levando para o meu trabalho? Que tipo de oração eu estou levando para a minha família? Que tipo de oração eu estou levando para os meus amigos? Que tipo de abertura eu estou dando para o meu celular? O que é que eu estou recebendo? O que é que eu estou vendo? E o que é que está me alimentando? São coisas saudáveis? São coisas que me fortalecem diante de Deus? Ou são coisas que eu gostaria de esconder para que ninguém visse, porque é vergonhoso? Então, todas esses momentos são momentos de prece. E não só a prece do Pai Nosso e da Ave Maria, que muitas pessoas, né, imaginam que é o suficiente para dizer que tem fé e de que Deus vai curar. Muito bem. Então, o que estás dizendo é que há uma complexidade da patogenia. Pode ser material, pode ser psíquica, vamos assim dizer, e pode ser espiritual. Mas como é que a gente vai saber? Vamos supor que eu chegue lá amanhã e diga, eu quero me curar, eu tenho fé. Quem vai me dizer o que é que eu tenho? Como é que isso acontece? Veja, os atendimentos eles são feitos por médicos espirituais. Os médios que recebem esses médicos, eles transmitem as mensagens e aí, caso a sua situação, o seu caso, for espiritual, esse médico, ele vai dizer, continue o tratamento material, porque às vezes já está muito impregnado na matéria, a doença, mas nós vamos tratar do espiritual. E aí, com o tratamento do espiritual, essa carga negativa, essa carga pesada da doença, ela vai se aliviando e aí o material também recebe fluidos que ajudam na cura material.
Isso vai fortalecer nessa cura. Então, os dois precisam andar junto. Inclusive o psicológico, os três, na verdade, precisam andar junto. Se eu tenho dificuldade de relacionamento, eu preciso procurar um psicólogo, um psiquiatra, se for o caso, para que eu possa ter orientações de como lidar em determinadas situações que eu não estou sabendo lidar. Quando eu perco a paciência, quando eu deixo a raiva me conduzir, eu estou abrindo portas, né, tanto para que irmãos que estejam em níveis inferiores, irmãos desencarnados que estejam ali em condições inferiores, se aproximem de mim, ou na mesma vibração, né, de raiva, se aproximem de mim, e isso aumente mais ainda a minha condição e favorece para que a minha doença se fortaleça. Quando eu abro mão disso tudo, quando eu passo a ter uma melhor convivência com as pessoas que estão ao meu lado, quando eu busco estar me orientando através do Evangelho para chegar a Jesus Cristo, né? Chegar como o nosso modelo e guia, chegar próximo dele, eu estou também buscando essa minha cura. Muito bem. Tanto a medicina material, existe uma como diria, uma comercialização da cura, né? Você paga a consulta, paga o medicamento para ir à cura. E ele colocado ou um medicamento ou um tratamento que isso vai levar à cura. E espiritualmente, quais são os pactos, os pagamentos que são feitos? Qual é a contrapartida do paciente, né, para que a cura seja realmente efetivada? Então, nos hospitais, os tratamentos eles não são cobrados. Até porque, se alguém souber quanto foi que Jesus cobrou do cego Bartimeu para curar ele, me avise, porque eu não encontrei em lugar nenhum. Jesus não cobrava, né? Jesus não cobrava pelas suas curas, pelas suas palestras, não é? Pelos seus ensinamentos. E esse é o fundamento, né, do espiritismo e da fé. Né? Então, a fé ela não pode ser paga, a gente não pode pagar pela fé. O que se pactua nos hospitais é que cada paciente que ali chega desejando sua cura, faça a sua parte. Faça a leitura do Evangelho, faça as preces, busque a sua reforma moral, busque seu entendimento na Terra, porque eu estou aqui, quem eu preciso realmente ajudar, quem são as pessoas que estão do meu lado. Né? Então, esse pacto é feito. Faça por ti que eu te ajudarei. Foi essa a frase dita por Jesus. Né? Então, nós precisamos buscar o nosso melhoramento todos os dias para que a gente possa garantir, né, estar mais próximo de Deus e, assim, buscarmos a nossa cura. Muito bem. Estamos chegando quase ao final do trabalho, mas ainda tem tempo de fazer pergunta. Essa fé, o poder da fé, muitas vezes, como você mesmo colocou, a cura não é alcançada. Às vezes por merecimento e às vezes porque já atingiu de tal ponto ao sistema material, né? A complexidade é tão grande que não tem mais retorno. Mas tudo isso é perdido. Como é que fica essa relação de fé, de acreditar? Não, muitas vezes as pessoas, por exemplo, em situações de câncer muito avançado, né? Então procuram o hospital imaginando que a cura, né, o milagre, ele vai acontecer. E, na verdade, o hospital ele não engana ninguém, né? Ele fala o que tem de espiritual, o que vai ser avançado. A gente sabe que com a mudança de energia, com a mudança do seu posicionamento diante de tudo que está acontecendo e da sua fé, essa fé que move, essa fé que tem um poder muito grande, talvez muita coisa será amenizado, né? Muito sofrimento, muitas dores,
quando a gente compreende o que está passando e quando a gente aceita o que está passando, muitas vezes a dor ela é aliviada, né? E ninguém é enganado, né? Ninguém é enganado. O milagre ele vai acontecer se for merecimento e se for desígnio de Deus. Se Deus disser que vai ser curado, será sim. Não é o hospital que cura, mas a vontade de Deus, né? E aí precisa sim ter muita fé e ter muita perseverança. O alento, ele vem com o tratamento. Ele vem com o tratamento. Então, muitas pessoas que são desenganadas à morte continuam o seu tratamento até o final. Enquanto eles podem ir para o hospital, eles frequentam até o seu último dia. A gente já viu alguns casos desse acontecer. Inclusive de paciente que não podia nem sair da cama, mas que ele desejava tanto ver o médico, né? Que ele não vê o médico, vê o médium, né? Mas ele queria falar tanto com o médico que a família mobilizou e levou para ser atendido no período da pandemia, isso. E quando ele chegou lá, que conversou com uma médica, foi a doutora Patrícia Bacelar que o recebeu, ele se acalmou e a família disse, pronto, ele passou a semana muito tranquilo, que ele estava muito agitado, mas passou a semana bem tranquilo e o desenlace também foi um momento bem tranquilo, não foi com muito aperreio. Então, a gente vê que com o tratamento e com a fé que esses pacientes levam para o hospital, né, a fé que está dentro de si e essa força de querer receber, de uma certa forma, um alento, né, ela faz com que todo o sofrimento da doença, toda a dor que ela causa, ela seja amenizada, mesmo que ela não seja acabada por completo. Né? Que não haja propriamente um milagre. O milagre acontecendo. Eu sei que vai dar tempo para outros trabalhos, outras entrevistas. Mas o que acontece? Aí a pessoa ficou calma, desencarnou. E agora? O que aconteceu com ela? Qual o próximo capítulo? Bom, agora eu vou falar do que me falam, né? Bom, quando há o desencarne, né? Se a pessoa estiver muito materializada, ela vai sentir por algum tempo ainda aquelas dores. Mas como ela está em tratamento, né? Então há um recolhimento, né? E há um alívio de imediato, assim, com mais rapidez, porque já existe uma compreensão de tudo que se está passando. Quer dizer que ela sai de paciente encarnado para paciente desencarnado. Ela continua sendo paciente dos hospitais, sendo que em outra dimensão. E ali ele vai ser acolhido pelo seu anjo de guarda, pelos médicos que atenderam ele encarnado, certamente irão atendê-los desencarnado, e ali dá continuidade à sua evolução. Ele precisa melhorar para poder continuar. Uma perguntinha. Alguém já voltou e disse assim, olha, isso está acontecendo, eu estou internado, eu estou tranquilo. A gente escuta muito isso, né? As pessoas dizem assim, eu não sei como é o outro lado, porque nunca ninguém voltou para me dizer. A pergunta é essa. Mas quando a gente está em momentos, né, de passividade e aí recebe esses irmãos, a gente vê o quanto alguns ainda estão em sofrimento, porque não entendem o que estão acontecendo. Outros sofrem ainda por estarem muito materializados, muito apegados à sua vida material, às vezes a bens ou a pessoas. E a gente vê o quanto é sofrido, né, para quem não tem nenhuma orientação espiritual, essa passagem e esse momento de desencarno. E quanto é importante o conhecimento. Inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala dessa fé poderosa, né? E ele diz o seguinte, a fé, para ser poderosa, tem que ser sincera,
verdadeira e humilde. Virtudes que são conquistadas através de estudo e a vivência do Evangelho. Então, para que a gente possa estar bem do outro lado, é importante que a gente comece hoje, aqui, não segunda-feira. Não, segunda-feira eu começo. Não, depois eu começo. No ano que vem, minha promessa para 2025 será ser mais dedicado, ser uma pessoa melhor. E, na verdade, a gente precisa começar hoje, imediatamente, para que a gente possa sofrer menos, né? Eu acredito que sim, de acordo com o nosso merecimento, aqui e do outro lado. Muito bem. Só agradecimento à sua presença, a seus ensinamentos, que aconteçam mais vezes, né? Pois é, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Para mim, sempre é uma oportunidade de conhecer mais e estudar mais, então só me fortalece, né? Eu agradeço a oportunidade e espero que quem escute também consiga compreender um pouquinho mais o que é a fé e o que precisa para fortalecer essa fé. Muito bem. E os hospitais do Nordeste estão de porta aberta, justamente com o Amor ao Progresso, né? Amanhã, para receber todos que assim o quiserem. Exatamente. Amanhã, a partir das 7h30, estaremos lá, todos os trabalhadores voluntários, aguardando os pacientes, os que já estão em tratamento e os que se interessarem em iniciar o seu tratamento. Só agradecimento, dona Patrícia. Muito obrigado. E estamos encerrando em cima do limite de horário, mais um aprendizado com muita substância, com muita tranquilidade, com muita fé, que é fundamental. Vamos agradecer ao Criador pela oportunidade de servir a divulgação cristã. A Rádio Guarani, através de Luciano Carvalho, na técnica, Eduardo Albuquerque, aos colaboradores, Patrícia de Almeida, entrevistada de hoje, brilhante, a Zeca Piquet e Virginia Barros, pelas participações. Que fiquem com Deus, desejando uma semana de muita paz e aprendizado. E de acordo com a sua vontade e o nosso merecimento, aqui estaremos na próxima semana. Segue o Momento Musical com Ivan Lins, do CD Grande Sucessos Nacionais, Desesperar Jamais. Estamos apresentando Doutrina Espírita, divulgando a Boa Nova.